Você tem fome de quê? A solução definitiva para perder peso, ganhar confiança e viver com leveza. Deepak Chopra. Para muitos de nós, guloseimas açucaradas, refeições gordurosas e lanches com alto teor calórico são impossíveis de resistir. Mesmo assim, raramente consumir essas coisas nos deixa satisfeitos. E se estivermos realmente famintos por algo muito mais gratificante? Neste livro, Deepak Chopra reúne as mais recentes pesquisas científicas e de terapia alternativa para revelar como nossa alimentação excessiva costuma ser um sintoma de fome interior, uma fome de amor, autoestima, felicidade e segurança. Ao mudar nossa abordagem alimentar, podemos curar nosso corpo e mente para obter uma perda de peso permanente, uma vida mais longa e feliz, e bem-estar espiritual. A jornada da perda de peso começa com a sua consciência. Se você parar para observar, existe um cuidado muito maior com a saúde e alimentação em geral hoje do que algumas décadas atrás. O hábito de fumar, por exemplo, parou de ser tão naturalizado e presente na sociedade e passou a ocupar o lugar de algo que deve ser evitado se você quer uma melhor saúde. A palavra orgânico também ganhou cada vez mais importância e espaço nas prateleiras e pratos. E as pessoas parecem estar valorizando e se educando melhor sobre os termos que envolvem a alimentação. Mas mesmo com todos esses pontos a favor, o número de pessoas com obesidade é alarmante. E o motivo desse excesso de peso, que traz tantos outros malefícios, é simples. Muitas pessoas ainda não encontraram sua dieta ideal. Muitas delas optam por regimes que implicam num tipo inadequado de motivação, com um longo caminho de sacrifício e privação, e que raramente levam ao resultado desejado. Afinal, não se trata apenas de privar-se de tudo só para sofrer um efeito contrário depois, porque a dieta foi muito difícil de manter. É sobre dar ao seu corpo o que ele precisa e fazer disso uma tarefa agradável. Mesmo que os obstáculos pareçam muito grandes, é importante não desanimar diante do próprio excesso de peso. O desejo insaciável por alimentos doces, salgados e gordurosos está em você por algum motivo. Resta você criar consciência sobre ele e descobrir a real fome que existe em você. A ligação entre mente e corpo. A fome é uma das mais poderosas mensagens químicas enviadas pelo corpo ao cérebro. E não há problema algum quando o seu corpo está, de fato, precisando ser reabastecido para funcionar adequadamente. Mas o problema da fome é que ela pode acontecer ainda que não exista a necessidade de comer. Sabemos mais do que nunca que comida pode ser viciante. Então, para encontrar o equilíbrio entre a relação de sentir fome e ter real necessidade de comer, é necessário criar consciência sobre o corpo e manter também a mente sã. A abordagem mente e corpo funciona porque existe apenas uma coisa: encontrar a própria satisfação. Porque, embora exista a visão de que a comida é feita para acabar com a fome, como uma necessidade física, geralmente as pessoas se alimentam em excesso como forma de preencher outros vazios. Mas esse sentimento de completude é algo que a comida por si só não pode dar. Por isso é preciso alimentar todos os aspectos que envolvem seu corpo e mente. Deve-se nutrir o corpo com alimentos saudáveis, a mente com conhecimento e o espírito com serenidade e consciência pessoal. Da próxima vez que você sentir fome, faça uma pausa e respire fundo. Pergunte-se se a fome está sendo estimulada pelo tédio, por um padrão familiar, pela tristeza ou alguma distração. Quando você identifica quais são os seus gatilhos, você consegue definir se realmente precisa comer ou se pode encontrar uma atividade alternativa que adie a reação a esse gatilho, como ler um livro, ligar para um amigo ou fazer alguma atividade doméstica. É necessário ir além do simples o que comer versus o que não comer. Um regime drástico é muito tentador. Quem não adoraria resolver a realidade do excesso de peso o mais rápido possível? O problema é que, geralmente, essas privações alimentares intensas são uma armadilha. Os Estados Unidos, por exemplo, amam os regimes, mas ao mesmo tempo que grande parte da população se prende a dietas radicais. O McDonald's tem porcentagens cada vez maiores de alimentos vendidos, representando a síntese de todos os fast foods gordurosos e calóricos.
e 11% de todas as refeições feitas em cadeias de restaurantes. Isso apenas mostra que dietas drásticas implicam um tipo voluntário de amnésia. Comer demais é um problema que sempre ameaça voltar, e uma vez que alguém saiba que tende a comer demais, está destinado a viver com desejos insaciáveis e a manter uma vigilância constante para não sucumbir a eles. E convenhamos, viver uma vida com esse medo constante da comida não é nada saudável. Enquanto as pessoas acham que é a falta de compromisso que as está afastando no objetivo final, muitas vezes é a pouca praticidade em seguir os regimes que deve carregar a culpa. Quando os pacientes vão procurar ajuda, os médicos receitam sempre a mesma fórmula: uma dieta balanceada com muitas frutas e legumes, sem carne vermelha, tudo isso aliado ao exercício físico regular e proibição de álcool e cigarros. Mas depois de alguns meses, os velhos hábitos parecem falar mais alto. Uma alternativa aos regimes rigorosos é a atenção firme, ficar de olho naquilo que você realmente deseja comer. O cérebro como a chave para mudar a relação com a alimentação. O nosso cérebro é regido por 3 regiões elementares, onde cada região tem algo a nos dizer. Elas são o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o cérebro racional. Cada uma dessas regiões nos envia mensagens dos neurônios, buscando um tipo diferente de satisfação. O cérebro reptiliano fica satisfeito se nos sentimos bem fisicamente. O sistema límbico fica satisfeito quando nos sentimos bem emocionalmente. E o cérebro racional fica satisfeito quando tomamos boas decisões. Por exemplo, o cérebro reptiliano pode enviar a mensagem "estou com fome", que o cérebro emocional aceita, porque comer reflete um bom humor. E, portanto, o cérebro racional pode dizer "vamos fazer uma pausa para comer". Esse equilíbrio é natural e funciona em benefício das 3 regiões do cérebro. Nenhuma delas deve forçar a própria mensagem, tirando as outras do caminho na tentativa de ser ouvida. Mas isso é muito mais fácil quando ainda somos bebês e essas mensagens são muito claras. À medida que crescemos, a felicidade se torna algo muito mais complexo. E, nesse sentido, as mensagens podem ser mal interpretadas ou simplesmente parecerem enevoadas. Não à toa, nossas emoções podem sufocar ou aumentar drasticamente a fome. Afinal, quem nunca descontou na comida ao passar por um período de ansiedade, tristeza ou raiva? Quando comemos em excesso, pode parecer que o cérebro reptiliano foi possuído pela raiva, forçando uma fome incontrolável. Mas, na verdade, o problema é sistêmico. É característico de uma mistura de controle compulsivo, cérebro reptiliano, tentando encontrar consolo, mente emocional, e fazendo escolhas ruins, cérebro racional. Da mesma forma, certas convicções também podem acabar interferindo na relação entre uma pessoa e sua alimentação, como se sentir muito gordo devido a uma imagem mental, por exemplo. Por isso, as pessoas tendem a ter uma relação conturbada com a comida, sentindo, numa mesma refeição, uma sensação boa por saborear a comida, raiva por comer demais e vontade de prometer melhorar, apenas para ignorar tudo isso depois e reiniciar esse ciclo. Quando a relação entre a mente e o corpo é ignorada, trata-se de uma medicina incompleta. Quando o cérebro recebe dados negativos, ele se altera em conformidade com as mensagens recebidas. Lembre-se sempre que o cérebro não tem pensamentos próprios, nem consegue escolher quais orientações obedecer e quais ignorar. É a pessoa, dona da mente, quem escreve a própria história. Pode-se alimentar o cérebro de mensagens negativas ou positivas. A escolha é de cada um. Atitude: aprimorando a consciência. O nosso corpo é o registro físico da história que vivemos até agora. Todos os pontos positivos e negativos que observamos nele são fruto das escolhas que fizemos até aqui. Nosso peso, por exemplo, é um reflexo daquilo que escolhemos comer, e cada traço recebe a influência de um conjunto de hábitos, uma lista de coisas de que gostamos ou não gostamos, e dos costumes das outras pessoas ao redor. Se você não está feliz com seu peso, os quilos a mais provavelmente representam algumas vivências infelizes, momentos de frustração, altos níveis de estresse, ansiedade no trabalho ou um relacionamento. Então, se o seu corpo representa a sua história, a forma mais natural de mudar o corpo é mudando essa história.
E a chave para fazer isso é tornar-se consciente. Tornar-se mais consciente é mais fácil do que parece. O autor mostra 3 técnicas elementares que equilibram as regiões mais importantes do cérebro de forma natural, sem esforço. Tenha consciência do seu corpo. Volte-se para o seu eu interior e sintonize-se com suas sensações físicas, sejam lá quais forem. Vivencie o que o seu corpo está vivenciando. Tenha consciência de suas emoções. Feche os olhos. Atente para o seu coração e perceba como se sente emocionalmente. Sem se envolver, concentre-se e observe esses sentimentos. Tenha consciência de suas escolhas. Encontre um momento de calma, talvez bem cedinho, logo depois de acordar, ou quando estiver no banho, relaxado, e avalie a melhor maneira de tomar as decisões que precisa. As melhores decisões vêm de um estado íntimo de tranquila atenção. Nossa mente foi feita para tomar conta de nós. Essa é a razão de sua surpreendente complexidade. A abordagem mente e corpo preenche as lacunas que parecem sempre atrapalhar seus objetivos. Quando você tenta diversas vezes perder peso e não consegue, isso é um reflexo de que há falta de consciência em algum desses aspectos, pois o que deveria ter mudado, a atitude de usar a comida para preencher vazios invisíveis, continua sendo obstáculo. Quando você conseguir se inserir num estado de consciência geral do seu corpo, você verá uma mudança não apenas em sua aparência, mas também na maneira como trabalha, como enxerga o mundo e como ama as pessoas que fazem parte da sua vida, incluindo você mesmo. A importância dos hormônios para o equilíbrio corporal. Os processos do organismo não acontecem por acaso. Existe uma sinfonia de hormônios em curso pelo corpo, e quando estão equilibrados uns com os outros, o nosso biorritmo segue um padrão natural. Quando o seu corpo está fora de equilíbrio, porém, os níveis de hormônios também refletem isso. Por exemplo, a falta de sono afeta diretamente a reação da fome, e é por isso que as pessoas tendem a comer mais quando dormem mal. Esse fator é tão importante que a perda do ritmo natural de sono pode ser a razão para comer em excesso. Além disso, você também já deve ter ouvido falar do perigo da gordura que se acumula no entorno do abdômen. Em ambos os sexos, o efeito desfavorável da gordura abdominal é devido ao fato de essas células de gordura frequentemente secretarem hormônios na corrente sanguínea. Elas introduzem, sobretudo, a leptina, o hormônio que aumenta o apetite, que é naturalmente contrabalançado pela grelina, o hormônio da saciedade. Os níveis de leptina são diretamente proporcionais ao peso do corpo. Em outras palavras, quanto maior o nosso peso, mais fome sentimos. Uma ironia cruel, uma vez que a gordura corporal é uma reserva da natureza para momentos de escassez alimentar. O efeito rebote, que está ligado ao ganho de peso depois de um período de regime alimentar, também está ligado à leptina. O corpo interpreta esse regime drástico como escassez de alimento, já que as duas coisas significam uma queda drástica nas calorias. Quanto mais for possível manter esses hormônios em equilíbrio, mais fácil será desfrutar de uma vida saudável, manter o peso ideal e cultivar hábitos positivos. A felicidade é uma forma expandida de consciência. À medida que o seu hábito de comer se transforma em uma ação consciente, viver com consciência não será difícil de conseguir. A felicidade está sempre ao nosso alcance. Só é necessário que façamos escolhas novas. O estado de felicidade é, em parte, ligado aos hormônios. Existem 3 deles que são diretamente relacionados à experiência de prazer: a serotonina, a dopamina e a oxitocina. Eles são a chave das emoções e do humor, e capazes de transmiti-los por todo o corpo. A serotonina tem um papel fundamental na sensação de bem-estar, enquanto seu desequilíbrio está diretamente ligado à depressão. A dopamina está associada aos bons sentimentos quando temos êxito em alguma tarefa e conseguimos o que queremos, ou seja, as recompensas. E a oxitocina é o hormônio do amor, associada aos vínculos sociais e orgasmos sexuais. Mas a felicidade não é puramente química. Existem outras necessidades humanas: amor, conforto, realização, criatividade, autoestima, que influenciam diretamente nosso estado de felicidade e satisfação geral.
E uma vez que você saiba quais são suas verdadeiras necessidades, é possível planejar a felicidade como uma hierarquia de necessidades. E onde a comida se encaixa? Nas necessidades menores. Quando você prioriza necessidades superiores, é muito mais fácil não se sentir constrangido a retroceder para as necessidades inferiores. Por exemplo, quando estiver diante de um bolo de chocolate, a autoestima o permitirá dizer: "Não vou fazer isso comigo." Enquanto isso, a criatividade pode encher o seu dia de tanta satisfação que não será mais necessário beliscar para acabar com o tédio. Sentido e propósito acabam com a sensação de vazio que as pessoas futilmente tentam encobrir através de comer mais e mais. Se satisfizermos as necessidades maiores, só restam duas razões para nos fazer ganhar peso: ou descuidamos de alguma fome ansiosa, ou paramos de ficar atentos. Ambos são lapsos de consciência, e trazê-la de volta ao que está acontecendo vai resolver o problema. Coma com atenção plena. Saboreie cada garfada, demorando-se nela, dando atenção ao aroma e mastigando um pouco mais do que geralmente faz. Em outras palavras, faça do sabor uma experiência completa em si. Coma no ritmo mais lento que puder. O ritmo moderado vai melhorar a digestão. Não encha o garfo ou a colher novamente se ainda não tiver engolido o que está na boca. Tenha uma boa noite de sono. A falta de sono atrapalha o equilíbrio entre dois hormônios, leptina e grelina, responsáveis por nos fazer sentir fome ou satisfação. As pessoas que não dormem direito comem demais facilmente quando o corpo para de enviar a mensagem hormonal correta. Neste livro, você aprendeu que as pessoas acham difícil mudar seus hábitos. Isso é fato. Maus hábitos tendem a permanecer teimosamente em nós, mesmo quando desejamos que desapareçam. Mas quando você encontra uma grande motivação, isso se torna o seu desejo de felicidade. E a felicidade é o estado de realização. Sentir-se satisfeito não é só uma questão de encher o estômago. É também estar com a mente tranquila, o coração cheio de amor e o espírito calmo. Uma vez que você atinge a consciência sobre o que rege seu corpo, os quilos a mais não serão mais um problema.